Meu nome é Júlio Vaz e estamos cuidando do crime de aborto. Este é o vídeo 5, vídeo que encerra a análise do nosso tema. A gente vai observar que o aborto legal ele está previsto no Código Penal no artigo 128. Esse dispositivo cuida de uma norma penal não incriminadora permissiva, ou seja, o dispositivo traz hipóteses que permitem a realização da prática de condutas do aborto. A realização do aborto ela é permitida quando nas situações estabelecidas no artigo 128. Vamos observar a redação do dispositivo. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Observamos que os senhores têm duas ideias de aborto estabelecidas nas figuras dos incisos 1 e 2 do artigo 128. Ao observar a primeira figura, que fala se não há outro meio de salvar a vida da gestante, devemos observar que esta figura está estabelecendo para a gente que a vida extrauterina deve prosseguir em detrimento da vida intrauterina. Então, para preservar a vida extrauterina da gestante, podemos sacrificar a vida intrauterina do feto. Ora, a gente observa que sempre há uma arguição se haverá o crime se a prática do aborto não for realizada por médico. A gente tem que observar que a figura do artigo 128, inciso 1, exige a realização do aborto por médico. Então é um médico que tem que realizar a conduta que vai levar ao aborto. E isto se dá porque entende-se que é o médico que teria o conhecimento para identificar se realmente a gestante precisa daquela intervenção para ser salva. Nós temos que entender então que se o aborto ocorre por alguém que não é médico visando salvar a vida da gestante, nós não teremos socorrendo a esta pessoa a norma permissiva, mas devemos observar se há existência ou não de elementos que indiquem a ocorrência da excludente de ilicitude do fato, também chamada de excludente da antijuridicidade, estado de necessidade. A segunda figura olha para o aborto chamado de sentimental ou humanístico. Este aborto, chamado de sentimental ou humanístico pela doutrina, envolve o fato de que a concepção foi resultante de uma prática criminosa, de um estupro. Não se compreende que se colocaria uma mulher tendo que cuidar e proteger e prosseguir por sua vida com o produto de uma concepção violenta, em que um bem jurídico seu foi usurpado, a sua liberdade sexual. Ora, nós, ao permitirmos o prosseguimento de uma gestação, sem ser esta da vontade da mulher, nós estaríamos gerando a possibilidade de sofrimentos muito maiores e situações muito piores, não só para esta mãe, como para o produto daquela concepção após o nascimento. Observamos que nestas hipóteses do inciso 2, nós temos que o consentimento da gestante é necessário, ou seja, ela tem que consentir com a prática do aborto. Se ela quiser e for da vontade dela prosseguir com a gestação, ela deve prosseguir
normalmente. Ou seja, o aborto é um direito seu e não algo que lhe é imposto como uma obrigação. Lembra o dispositivo a situação da gestante incapaz e observa que o consentimento no caso da gestante incapaz deverá ocorrer através de seu representante legal. Esta prática de aborto sentimental ou humanístico também deverá ser realizada por médico, pois a exigência do aborto ser realizado por médico está no caput do artigo 128 e atinge os dois incisos. Gostaríamos de acrescentar que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, por 8 votos a 2, embora não esteja previsto no texto da lei, também se admite como legal o aborto anencefálico, aquele aborto necessário a ser realizado em razão de uma má formação fetal em que o ser que se forma no útero materno não possui cérebro e, após seu nascimento, desligado então o cordão umbilical, certamente este ser irá a óbito. Observo com os senhores, estas são as 3 formas previstas de aborto legal. Neste contexto, o nosso sistema está a impedir outras práticas de aborto, tratando-as como criminosas. E então, se lembrarmos das ideias do aborto econômico ou do aborto eugenésico, com exclusão da hipótese da anencefalia, teremos práticas de aborto criminosos. Recordo, a ideia do aborto eugenésico é aquela que estabelece a busca por um aprimoramento da raça. Então, diante da má formação fetal, realiza-se o aborto para evitar o nascimento de seres humanos com problemas físicos ou mentais. O aborto econômico olha para as capacidades econômicas dos responsáveis pelo ser que se forma. Então, ao observar que aqueles que terão este ser não terão mais condições econômicas de suprir as necessidades que ele possa ter, poderiam realizar o aborto. Como já disse, nem o aborto eugenésico, nem o aborto econômico são admitidos ou considerados legais no Brasil. As duas condutas são criminosas, com exceção da hipótese já mencionada por decisão do Supremo Tribunal Federal da anencefalia. Muito obrigado por sua atenção.